Bom, agora nós vamos falar sobre como criar, já que a gente já viu a questão da contextualização, uma dinâmica de evangelismo para todos nós. Cadê o meu apresentador? Pronto. Então vamos lá. Qual é a importância de criar uma dinâmica de evangelismo? Vou pegar a parábola da torre. Quando Jesus chega e diz: aquele que vai construir uma torre, não para, não senta, não planeja, para que depois possa executar já de uma forma correta e saber o que fazer, como fazer, para que isso não gere um desgaste lá na frente. A mesma coisa acontece na dinâmica de evangelismo. Você simplesmente não planejar e não saber o que fazer na hora de evangelizar, ou quem evangelizar, e não fazer aqueles passos que a gente fez, de não identificar o problema que a pessoa está passando, ou que o contexto das pessoas estão passando, quer seja do seu ambiente de trabalho, quer seja do seu ambiente familiar, quer seja do ambiente da vizinhança, quer seja do qualquer ambiente que você esteja vivendo. Não, se você não criar esse planejamento, você corre o risco, muitas das vezes, de falar coisas que são vazias. De falar verdades do Evangelho, mas que não fazem sentido para o contexto em que você está vivendo. E isso não vai trazer a resposta do Evangelho para aquilo. Uma outra questão é que também você criar uma dinâmica de evangelismo vai fazer com que você não carregue um fardo que não é seu. Em que sentido? O fardo de achar que você tem que convencer as pessoas do que elas estão erradas. A Bíblia é muito clara para nós que quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. E eu vou dizer uma verdade para vocês em segredo: você não é o Espírito Santo. Guarde isso bem no seu coração. Você não é o Espírito Santo. Quem acrescenta, e é isso que a gente vai ver, a primeira dinâmica evangelística que os discípulos criam, é o Espírito Santo que é esse papel. Não carregue sobre si esse fardo. E aí só tem 2 casos em que eu não, vamos dizer assim, não é questão de repreender. É que eu não digo nada se uma pessoa quiser carregar esse fardo. É a esposa e a mãe, ou o pai, né? Então, se você ora todos os dias pelo seu cônjuge, quer você seja o esposo ou a esposa, e tenta convencê-lo realmente de que ele precisa de Jesus Cristo, isso aí eu não tenho o que dizer, porque isso é um amor que é maior do que qualquer outro. E também a mãe do filho, que tenta todo dia convencê-lo do pecado, da justiça e do juízo. Esse aí, principalmente esse aí, você não tem o que falar. Agora, outras pessoas, você não pode carregar esse fardo com você. E a criação da dinâmica faz com que você não carregue esse fardo. De que você entenda que o seu papel é o papel de ser instrumento das mãos de Deus, na vida das pessoas. E fazer isso de forma planejada. Quer ver como os discípulos fizeram? Vamos olhar para aí, Atos 2, de 42 a 47. Vamos perceber a primeira dinâmica de evangelismo que os discípulos fazem. Para que a gente entenda o contexto disso, o que acontece? Jesus havia morrido 50 dias antes, por isso que o nome é Pentecostes. Acho engraçado aqui, Pentecostes não tem nada a ver com pentecostal. Nada a ver. Costes é Páscoa, que é a Páscoa, o Pachá, o passar, e Penta é 50. Então, Pentecostes são 50 dias depois da Páscoa. Por isso é que existia a festa de... Porque o que acontece? No judaísmo existia a festa dos tabernáculos, que começava na Páscoa e terminava no Pentecostes, que era a chamada festa das primícias, da colheita. Então a festa dos tabernáculos eram várias festas dentro do calendário. E começava na Páscoa e terminava com a festa da colheita, porque era justamente a Páscoa para celebrar a saída do Egito, e você tinha na celebração da Páscoa uma refeição
chamada de Seder Pascal, e parecia aqueles bandejão de universidade. Não sei quantos de vocês fizeram universidade pública, mas tem uma coisa que eu não tenho nenhuma saudade, era aqueles bandejão, que você pegava arroz, purê, a mistura, a proteína, o feijão, a salada, e vinha tudo numa bandeja. O prato do Seder Pascal era mais ou menos desse jeito. Você tinha as ervas amargas, você tinha o pão no meio, aliás, o pão, as ervas amargas, o pão sem fermento, as ervas não mais amargas, porque cada vez que você ia comendo um negocinho desse, era para contar a história do povo que saiu do Egito, que Deus o libertou de mão forte, passou pelo Mar Vermelho, passou pelo deserto até chegar em Canaã. E aí vai contando a história. Comiam ervas amargas, as sandálias não se desgastavam, as roupas eram, como é que diz? Elas não se desgastavam, tinha todas essas questões e eles iam contando. E aí você tinha o cálice, que eram três ou quatro cálices, não 3 ou 4 cálices, era um cálice, mas era uma golada de cada um deles, até chegar no cálice, o último que era justamente da Nova Jerusalém. E aí é nesse ponto que Jesus diz que ele é o cálice da nova aliança, ou seja, ele acrescenta um último cálice que seria ele, que é o cálice para a Nova Jerusalém. É isso que Jesus faz. Aí vem a Páscoa, ele ressignifica a Páscoa, porque ele agora é o Cordeiro, ele é o Cordeiro Pascal, faz tudo isso. Aí ele passa os 40 dias, depois da ressurreição, e é assunto aos céus. 3 dias depois, aliás, 2 dias depois que ele é assunto aos céus, um dia no outro, aí eles estão lá no cenáculo, lá em cima, numa laje, pegando banho de lua, brincadeira. Mas estão lá na laje quando eles ouvem um estrondo no templo. Porque estava todo mundo no templo, que era para celebrar o dia de Pentecostes, que era para terminar e todo mundo, cada um ir para sua casa, cada um ir para sua cidade. E eles ouvem esse estrondo e vão lá. E aí Pedro, porque João capítulo 20 já vai dizer que os 11, o Espírito já tinha descido sobre os 11, que Jesus, antes de ser assunto aos céus, sopra o Espírito nos 11. A mesma coisa do Pentecostes vai existir, mas já existiu nele, nos 11. E eles então vão para lá. E aí Pedro é que agora, não mais aquele teimoso, aquele Pedro bruto, aquele Pedro diamante não lapidado, agora já lapidado, toma para si a palavra, porque já tinha passado por Jesus dizendo, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Já tinha passado por toda a sua regeneração e reestruturação. Pedro pega e prega o sermão e todos eles são cheios do Espírito Santo e cada um, ao ouvir o sermão, ouve na sua própria língua materna para que pudessem entender e o evangelho ser espalhado por todas as tribos, povos, línguas e nações. Beleza. Só que isso é que nem inauguração de congregação presbiterial. No outro dia não tem mais ninguém, foi todo mundo embora. Está lá, 5.000 pessoas são convertidas, fora as mulheres, fora os filhos. E aí, beleza, e no outro dia foi todo mundo embora. E agora, o que é que nós vamos fazer? E aí eles criam a primeira dinâmica de evangelismo em Jerusalém. E aí o que eles faziam? Aí vai dizer, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, o partir do pão e as orações. Bem aqui, diferentemente de nós, quando a gente vai fazer uma tese, a nossa tese sempre é a conclusão, correto? Nem pode mais dizer conclusão, agora são considerações finais. Porque sempre a ideia agora é de que uma pesquisa precisa apontar para outra pesquisa e deixar as lacunas. Coisas modernas. No mundo grego, não. No mundo grego, você dá a tese e justifica a tese. No nosso mundo ocidental, não. Você vai justificando, até provar a tese. E é isso que Lucas faz. Lucas vai dar uma tese. Qual é a tese? De que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Essa é a tese de Lucas. E aí do verso 43, 44, 45, 46, ele vai explicar o que é que acontece. Aí ele vai dizer que eles faziam essas 4 coisas. Qual é a dinâmica do evangelho que eles faziam? Essas 4. A primeira delas, que é a doutrina dos apóstolos, que não tem nada a ver com ensino, mas é com didática.
Se você pegar a palavra lá no original, ela é didática dos apóstolos, que nada mais é do que ser parecido com Jesus Cristo. É tanto que você vai pegar o texto do capítulo 3, que é logo o texto posterior, vai Pedro e João para o templo, e eles chegam lá, o cara está pedindo dinheiro para ele vai dizer, dinheiro nós não temos, mas o que temos te dou, levanta-te e anda em nome de Jesus. Quem que fazia isso todo dia? Jesus. Chegava o cara, gritava, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele vai, levanta-te, anda, tua fé te salvou. Abre os teus olhos, fez os oftalmologistas de plantão, pegou, passou lá a melequeira no olho dele e o cara começou a ver de novo. Então, era isso que Jesus fazia. Qual era a primeira coisa da dinâmica? Eles viviam imitando os discípulos que, consequentemente, imitavam a Jesus. Tanto que Pedro, no dia do julgamento de Jesus, na quinta-feira à noite, ou na sexta-feira de manhã, como vocês queiram, é acusado, e é justamente onde ele nega Jesus 3 vezes, é acusado de se vestir como Jesus, de andar como Jesus e de falar como Jesus. Porque eles imitavam a quem? A Jesus. Então, a didática que ele vai falar dos apóstolos era imitar a Jesus. Por isso é que ele vai dizer no verso seguinte, de que todos estavam cheios de temor e tremor e faziam curas e maravilhas, que era o que Jesus fazia. Aí depois ele vai falar que eles tinham tudo em comum, que é a ideia de comunhão, e a ideia de tudo em comum é ter um objetivo comum, que nesse ponto aqui era o objetivo da dinâmica do evangelho. Depois, o outro ponto comum vai ser alimentar as pessoas, porque eles repartiam e davam para os que necessitavam, porque com a perseguição judaica, muitos deles ficaram sem ter o que comer, principalmente em Jerusalém, e por isso Jerusalém se torna a igreja mais pobre, ao ponto de Paulo, depois, ao fazer as coletas lá em Roma, aos romanos, ele vai agradecer as coletas do que vão para Jerusalém, porque as igrejas da Ásia Menor fazem as coletas para mandar para Jerusalém, que a igreja fica mais pobre por conta da perseguição. Depois eles vão viver orando no templo e vão partir o pão de casa em casa, tomar café com pão de queijo, que é o caso de vocês, para nós é cuscuz e beiju, ou tapioca, para vocês é café com pão de queijo, de casa em casa. Mas eles faziam isso na casa dos crentes? Não. Eles faziam isso na casa dos judeus que não eram crentes, os mesmos que batiam e perseguiam ele. Onde é que está dizendo isso, pastor? O texto seguinte, quando ele diz que por conta disso, eles contavam com a simpatia de todo o povo, não só dos crentes. Então, qual era a dinâmica a dinâmica do evangelho que eles tinham? Imitar a Jesus, dividir, ter um objetivo comum entre eles, que primeiro era a questão da divisão, porque eles precisavam alimentar uns aos outros, mas depois vai ser a evangelização dos gentios lá no primeiro presbitério. Depois vai ser a questão da perseguição. Então, vai variando de cada um para cada um, mas imitar a Jesus, ter um objetivo em comum, a oração, unânimes, e, em consequência, partir o pão de casa em casa, que nada mais é do que sentar ao redor das mesas. O que Jesus mais ensina aos seus discípulos é sentar ao redor das mesas. A melhor, e aí vou dizer isso claramente a vocês, e sem dúvida nenhuma, a melhor forma de você evangelizar alguém é sentar ao redor das mesas. Por 2 motivos muito simples. Primeiro, pela igualdade, a isonomia. Quando você senta ao redor das mesas, você está dizendo que está todo mundo igual. Todo mundo é igual. Não tem ninguém mais alto do que ninguém. Sentar na mesma mesa, no contexto judaico, é dizer que todos são iguais. Não é... Os servos não sentavam à mesa dos seus senhores. Os escravos nem sequer tinham direitos de entrar no ambiente que os seus senhores estavam. O que Jesus fez ao sentar à mesa com os seus discípulos é dizer que todos eles eram iguais. Quer fossem empresários muito bem-sucedidos, como os filhos de Zebedeu, Tiago e João, da pesca, ricos como Mateus, que era da Receita Federal, ou paupérrimos e vamos dizer assim, deixados de lado, renegados, como os zelotes, que era um grupo de pessoas renegadas. Ele coloca todos eles, inclusive até o Iscariotes, que gostava do cascalho mais do que todo mundo, e o cara do PCD, que era Tiago o menor, né? Que era o cara do PCD, que
Eu dizia muito isso, as pessoas diziam que era mentira. Até o The Chosen a mostrar ele manco e aí disse, aí, ó, tá vendo como eu estava certo? Não é só eu que estou errado. Mas aí o que acontece? É o cara do PCD que estava lá, no meio de tudo isso, Jesus pega todo esse mundo e diz, ó, vocês todos são meus filhos, ou meus amigos, né? Porque ele disse, vocês já não são mais meus servos, são meus amigos, porque o servo não sabe para onde seu senhor vai, mas vós sabeis para onde eu vou. E aí ele coloca todo mundo na mesa igual e eles fazem a mesma coisa ao colocar todo mundo na mesma mesa e dizer, mesmo você sendo judeu e eu sendo, ainda não era cristão, ainda não tinha essa mentalidade de ser cristão, mas mesmo você não crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Senhor, estou aqui sentado na mesma mesa porque nós somos iguais. Todos nós somos a mesma criatura. Então, sentar ao redor da mesa é a melhor técnica de evangelização, porque você está dizendo que todo mundo ali é igual. E a segunda razão é que você está dando confiança. Em que sentido? Todo mundo come da mesma comida. E não tem diferença de comida. Esse aqui é o meu, esse aqui é o teu. Não, todo mundo está comendo da mesma comida. Então, por isso, sentar ao redor das mesas, que é algo que a nossa sociedade perdeu, a gente muitas das vezes nem sequer janta ou almoça mais junto com os nossos próprios familiares, imagina com os outros, fazia parte da dinâmica de evangelismo dos primeiros cristãos. E eles faziam isso, como o próprio texto diz, cotidianamente. Todo dia. Porque a palavra perseverar, ela é um pouco mal traduzida, porque perseverar parecia que tem uma barreira e eles teimavam. Mas perseverar ali é viver, é o cotidiano. Eles faziam isso não forçadamente, não faziam isso por obrigação, eles faziam por estilo de vida. E qual a consequência disso? O Senhor vai acrescentando, dia a dia, os que vão sendo salvos. Ainda bem que é Deus quem acrescenta. Nosso papel é fazer a dinâmica. O acrescentar é com Deus. Fez sentido isso para vocês? Então vamos lá. O que eles faziam então, só para a gente caminhar um pouquinho? Eles perseveravam, ou seja, dar constância a isso, e davam atenção especial ao não cristão. Então, por exemplo, uma das coisas que nós precisamos fazer churrasco na igreja? É claro que a gente precisa, mas com a intencionalidade do não cristão. Não adianta só fazer churrasco, fazer chá, juntar panela, só com o da igreja, gente. Aí não tem dinâmica de evangelismo. Aí como é que nós vamos dizer para as pessoas que nós estamos de braços e portas abertas para eles? A ideia é justamente de você faz isso individualmente para levar ao coletivo. E ao fazer isso, ou seja, eles começam imitando a Jesus Cristo no cotidiano, tendo um objetivo, que é a pregação do Evangelho, orando para que isso dê certo e individualmente, cada um fazendo isso, partindo o pão de casa em casa, para que eles pudessem se ajuntar uns aos outros. Fez sentido isso para vocês? Tranquilo? Claro. É isso mesmo. Porque nós somos mais puros do que os outros. As barreiras e os muros. Sim. Vamos lá, vamos fazer uma atividadezinha? Aí eu precisaria de papel. Tem como conseguir papel aí? Não, uma folha de papel para cada um, só uma folha. E se puder escrever. Uma folha e algo para escrever. Pudesse ter uma folha de papel e escrever. E aí, eu queria que quando a folha chegasse, você já estivesse pensando, você vai pegar 3 colunas. E aí você vai pensar assim. Quantas pessoas... Aliás, você vai me colocar... Não tem problema se você não colocar nenhuma, viu?
Isso aí não tem problema nenhum. É justamente para provocar isso em você, para que seja intencional. Quantas pessoas você já compartilhou do Evangelho esse ano? Quantas pessoas? Isso aqui é uma coluna. Aí eu só quero 5. Não precisa ser mais de 5, não. Mas se você chegar a 5, tá bom. Quantas pessoas você compartilhou? Você vai colocar o nome delas. Você compartilhou do Evangelho. E compartilhar é justamente sentar, conversar. Você não é carteiro para entregar folheto. Não, tá aqui, ó. Tá aqui o folheto, tchau. É não crente, só é não crente. A ideia é dinâmica de evangelismo, é para não crente. Não, para compartilhar do evangelho com crente, a gente compartilha todo final de semana. Isso aí não vale. Entendeu? Então, assim, você vai pegar, fazer assim. Conseguir. Aí você coloca 5 pessoas. Depois você vai colocar 5 pessoas que você tem vontade de compartilhar do evangelho e nunca conseguiu. Certo? E depois você vai colocar, até o final do ano, quantas você conseguiu. Qual delas você conseguiu. Entenderam ou não? É isso. Aí você vai fazer, você vai criar a sua dinâmica. Pessoal, não existe receita de bolo para isso. Então a primeira coluna são 5 pessoas que você conseguiu compartilhar esse ano. A coluna do meio, 5 pessoas que você deseja compartilhar do Evangelho. Ou seja, você vai intencionalmente, daqui para o final do ano, orar, jejuar, pedir para Deus para dar a oportunidade de você compartilhar do Evangelho com essa pessoa. E lá no final do ano, dia 31, se você assim quiser, você vai colocar quais deram certo e quais não deram certo. Entendeu? Aí você, dia 1º de janeiro, você vai fazer outro. Aí dia 1º de julho, você faz outro. De repente, você já consegue fazer isso trimestralmente, não mais semestralmente. De repente, você já consegue fazer isso por mês. Bimestralmente. De repente, você consegue fazer mensalmente. Você já imaginou? Se chegar um dia que você consegue compartilhar do Evangelho com 5 pessoas por mês? Essa é a ideia. Diga. Sentar e ter um tempo de qualidade, identificar o problema dela, pegar o meio de contextualizar e levar a resposta do Evangelho para o problema dela. Não, resultado é o Senhor que acrescenta os que vão sendo salvos. Não ache que o resultado satisfatório, nem se ela lhe der um tapa na cara, é satisfatório, porque significa que ela entendeu. Entendeu? O que acontece com Paulo em Atenas? Quando ele, lá em Atos capítulo 17, qual é a consequência de tudo isso? Da dinâmica do evangelho de Paulo em Atenas. Uns escarneceiam ele, outros dizem, mais tarde a gente conversa, e outros se convertem. Esse é o resultado. Deixa eu me emprestar uma bem aqui. Bem aqui, ó. Ó, pega aqui, ó. Primeira coluna, sim, já consegui. Aí você vai colocar, se teve 5, né? Pode ser que tenha não tido 5, mas vai colocar. Aqui são as que você quer. Então é o propósito seu de compartilhar do Evangelho com essas 5 pessoas até o final do ano. E no dia 31 de dezembro você vai colocar quais você conseguiu. E aí, quando você coloca as que você conseguiu, você pode até fazer uma colunazinha aqui e vai dizer você conseguir, por exemplo, você bota bem aqui, bota aqui. João. Eu quero compartilhar do Evangelho com João.
Aí quando for dia 31, você coloca. Esse compartilhar rendeu o quê? Uma conversão ou um tapa na cara? É isso. Entenderam? Essa primeira é para maltratar o coração da gente mesmo. Entendeu? Para dizer o quanto nós estamos acomodados e vivendo na religiosidade. A segunda é para ter o objetivo. A terceira são as consequências disso. E aí você vai entender no final que o seu objetivo é justamente esse. Quantas pessoas vieram à igreja, no caso aqui, converteram. É porque como esse aqui é para o treinamento, então o nosso treinamento é para plantação de igreja. E aí tem que ter membresia, né? Mas aqui não, é quantas pessoas vieram a Cristo por sua causa. Ou através de você, na verdade. E aí essas são as perguntas que você tem que fazer. Quantas pessoas vieram a Cristo através de você nesse ano? Quantas pessoas você tem orado? Pelo menos orado. Ou seja, a primeira coluna é justamente quantas pessoas vieram a Cristo no seu compartilhar. Segundo, quantas pessoas intencionalmente você tem orado por eles. E aí você vai ter uma ideia de quantas pessoas você compartilhou do Evangelho esse ano. Isso. 5 pessoas. A primeira vez que eu fiz isso na minha vida, a minha maior dor não foi nem a primeira coluna, sabia? A maior dor é que eu não tinha na minha mente 5 pessoas que eu queria compartilhar do Evangelho. Eu tive dificuldade de pensar em 5 pessoas que eu posso dizer assim, eu quero compartilhar do Evangelho com essas 5 pessoas. De tanto acomodado e de tanto viver a profissão do pastor, isso eu fiquei assim de caramba. Eu não tenho na minha cabeça 5 pessoas que eu possa fazer isso de uma forma intencional. Porque muitas das vezes nós pastores, nós que literalmente tem um ministério mais integral na igreja mesmo, a gente tem dificuldade de se relacionar com pessoas que não são da igreja. Só que esse é o nosso papel. Nós somos pastores dos não crentes também. Nós não somos só pastor da igreja. Nós somos pastor de toda a comunidade que está ao nosso redor. Então, a minha maior dificuldade, na primeira vez que eu fiz essa dinâmica, não foi nem a dificuldade que eu digo assim, dor, de dizer assim, o quanto eu estava alheio a tudo isso, não foi nem de não ter as 5 pessoas, é de não ter compartilhado com 5 pessoas, é de não ter em mente 5 pessoas. Que eu pudesse pensar e dizer, vou fazer essa e essa. Entenderam? E aí, quando você monta as 5 pessoas, eu sugiro a você que monte diversificado. Tenha coragem de, se você não tiver um crente na sua casa ou na sua família, de incluir ele, que é o mais difícil, porque ele conhece o seu pecado, a sua imperfeição. Faça isso com você, com os da sua casa, com os das suas... Faça como Jesus, por exemplo. O que Jesus disse? Que ele enviou os seus discípulos para ir de Jerusalém, para a Judéia, Samaria, até os confins da terra, correto? Então, comece na sua casa, estenda para a sua vizinhança, estenda para a sua parentela, chegue aos do seu trabalho, ou seja, vai ampliando o ciclo em que você vive, de convivência. Entenderam? E crie, essa é a ideia principal, crie a sua dinâmica de evangelismo para estas pessoas, que não necessariamente pode ser a mesma.
Por exemplo, você pode ter uma amiga que você estudou na escola, do colégio, que você tem contato pelo Facebook ou pelo Instagram, e você pode chamar essa pessoa para tomar um café. Falando, vamos tomar um café? Vamos comer um pão de queijo? Vamos tomar, ainda tem uma cafeteria ali, vamos lá. E faça isso de forma intencional. Converse com ela, veja como a vida dela está, aí vai, conversa. Ou seja, no conversar, você vai identificar o problema. Ao identificar o problema, você tem a solução do Evangelho. Ao ter a solução do Evangelho, cabe agora você contextualizá-lo como Jesus fez. E aí, pronto. Aí você faz, ó, ok. Mas não é, o seu objetivo principal não é convidar essa pessoa para ir para a igreja. E dizer depois para o pastor, ó, pastor, tá aí, eu trouxe, agora o senhor se vira. O objetivo é compartilhar do Evangelho. Entendeu? Aí, lógico que a consequência do compartilhar do Evangelho pode ser que ela venha para a igreja, mas pode ser que ela more do outro lado da cidade e vá para outra igreja. Isso aí não tem problema nenhum. Entenderam? Tranquilo? Alguém quer compartilhar alguma coisa do que escreveu? Diga. Deixe isso para um segundo momento. Busque aqueles que realmente não conhecem Jesus Cristo. Deixe os religiosos para outro momento. Entendeu? Poderia. Não vou dizer que não faça, não. Mas vá atrás daqueles que realmente não creem mesmo, que não professam, mesmo de uma forma errada, não. Deixa os da forma errada para depois, para uma segunda lista, por exemplo. Vá atrás mesmo daqueles que não, você sabe que não confessam, não professam. Talvez até um desviado, pode ser que você coloque aí. Aquele que outrora já pertenceu à igreja e hoje não frequenta mais. Mas foque mesmo naqueles que nunca tiveram uma experiência com Cristo. Entendeu? Diga. Inclusive, e na avaliação, primeiro ele deixou uma mensagem de evangelismo e depois ele fez algumas considerações sobre o lugar, uma mensagem até grande, chamando as pessoas ao arrependimento do pecado. O que você acha dessa forma de evangelismo? Você acha que é válido? É. É bem dinâmico, fora do que a gente estava falando como exemplo à mesa, né? Mas o que você acha desse tipo de evangelismo? Não vou dizer que não é válido. Inesperado, né? Em uma situação que eu nunca esperaria. Não vou dizer que não é válido, porque na igreja em que eu cresci, teve um presbítero que se converteu porque achou um folheto no chão. Eu não posso dizer que não é válido. Entendeu? Não posso. Mas não é uma dinâmica. Aí isso aí não tem intencionalidade. Você não está sabendo. Está pegando uma postagem e comentando. Você pode fazer isso. Mas, vamos dizer assim, a parte da dinâmica do Evangelho. Porque a ideia é você identificar o problema, trazer a resposta para o problema e contextualizar a resposta para que ela seja, para que ela preencha o problema, resolva o problema. Só botar lá. É que nem todo dia você pegar em grupo de WhatsApp de condomínio e botar uma devocional. Você evangelizou, evangelizou. E aí, mas só que aí você está fazendo igual aqueles caras das empresas, né? Que eles chamam de phishing.
Está só jogando. Vai que alguém pega. Não tem intencionalidade. Nossa ideia é a intencionalidade, ou seja, de sentar à mesa. Os americanos, eles fazem pesquisa para tudo, né? Até para as coisas relevantes e as irrelevantes. Uma das coisas relevantes é que eles dizem que 98% das pessoas que foram à igreja, alguém levou. 98% das pessoas que foram para a igreja, alguém levou. Só que só 8% das pessoas da igreja já levaram alguém para a igreja. Entendeu? 98% das pessoas que foram à igreja, alguém as levou. 2% são phishing. O cara chegou e disse assim, um dia acho que eu vou para a igreja hoje. E aí ele olhou no Instagram, achou uma e foi. Então 2% das pessoas são assim. 98% são alguém sentou, conversou, levou. Porém, só 8% da membresia da igreja já levou alguém para a igreja. Entendeu? Então, essa é a questão da dinâmica da coisa. Tem uma música do Palavra Antiga, quando o Palavra Antiga era bom, antes do Sagrado ficar hilário, acender em abril e se espatifar em maio. Diga, Vi. Não, americano. Americano. É americano. O brasileiro não tem um dado semelhante a esse. O brasileiro só faz pesquisa para vender e política. Então, assim, tem uma música que ele vai dizer assim, ele diz, meu mundo é este chão que você esqueceu. E aí ele vai dizer, ao redor dos muros que apontaram aqueles... E o que ele está tentando dizer, para eu encurtar a conversa para vocês? É de que muitas das vezes nós saímos de um ambiente, viemos para um ambiente chamado de igreja e esquecemos do ambiente do qual nós viemos. Nós não voltamos para lá para contar o que tem do lado de cá. E a ideia da dinâmica de evangelismo é justamente essa. É de que você precisa voltar para o ambiente de onde você veio e compartilhar das coisas que você vive e vê aqui no lugar de onde você veio. E aí muitas vezes nós esquecemos disso. Esquecemos que só estamos aqui porque um dia alguém compartilhou do evangelho conosco. Essa é a grande questão. Tranquilo? Tranquilo. 4 horas. Foi bom estar, como diz a antiga rainha dos baixinhos, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês. E obrigado, meu sonoplasta, meu midiático. Amém, irmãos. Queremos agradecer ao pastor Davi Luna por esse momento, principalmente essa última dinâmica, que eu acho que foi um tapa na cara de geral, né? Na minha, principalmente. E te agradecer, pastor, pela disponibilidade. Gostaria de orar pelo Senhor, pela sua vida, seu ministério, sua casa. Ricardo, você ora pelo pastor? Daí mesmo. Ó Deus, te louvamos, te bendizemos pela vida do pastor Davi. Louvamos ao Senhor, Pai, por tudo aquilo que Ele compartilhou conosco, Senhor Deus, no dia de hoje. Por todo o ensinamento, Senhor, que o Senhor lhe entregou e Ele generosamente, Senhor, compartilhou conosco, Senhor, nos enriquecendo, nos confrontando muitas das vezes, ó Senhor, fazendo que observássemos as lacunas que ainda temos que crescer, Senhor, como cristãos. Ó Deus Todo-Poderoso, te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando a vida dele, continue abençoando o ministério dele, Senhor Deus, e que a tua graça, Senhor Deus, resplandeça sobre a vida dele, Senhor, e que a tua boa mão nunca se aparte da vida dele, Senhor. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.